Queridos irmãos, estamos aqui para ler o Evangelho. Hoje a lição que nos caiu foi a Bem-aventurados os que têm puro o coração, capítulo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. O item 18 da instrução dos Espíritos diz assim: Disse o Cristo: Deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Bom, meus irmãos, então vamos refletir juntos. Quem são então essas criancinhas que Jesus chama a si? No item 19 está a resposta. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Bom, então somos nós, né, meus irmãos? Nós, todos os espíritos que estamos ainda nos debatendo nessa infância espiritual. Muito bem, e aí o que é que ele diz que vai fazer? Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Maravilha, né, meus irmãos? Disse isso, ele vai nos revelar a cura de nossa ferida, o grande remédio. Pois bem, qual será esse grande remédio que cura as nossas feridas, né, meus irmãos? No dizer de Jesus:
Ele pergunta então: qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Muito bem, né, meus irmãos? Que bom que é o amor e a caridade. Nós já estamos há muito tempo já ouvindo isso. Mas onde encontrar esse amor? Como esse amor? Como assim este amor? Aí Jesus nos esclarece didaticamente, dizendo assim: se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer, direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Este remédio, este amor é encontrado em fazer a vontade de Deus. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem, eu o sei, que a tua mão sobre mim me abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Encontramos este amor, esta caridade, fazendo a vontade de Deus, que todos nós já sabemos qual é, né, meus irmãos? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós nos comportemos melhor, com mais dignidade, perdoando. Essa é a vontade de Deus. Mas quantas vezes nós dizemos: não posso perdoar, isto é uma coisa que não é possível perdoar. Essa é a nossa vontade. Não guardando mágoa nem rancor. Quantos de nós guardamos mágoas, rancores, com carinho até? Jesus, é claro, não é para guardar essas coisas, esses lixos tóxicos. Ter paciência com o nosso irmão é o exercício das virtudes. E quantas vezes nós dizemos: não, desta vez não é mais possível, já falei 1.500 vezes. Já fiz e não adianta, vou desistir. Jesus disse que temos que ter paciência, humildade. Quantas vezes a gente pensa: mas com quem é que essa pessoa pensa que está falando? Onde é que já se viu? Isto não é justo. Humildade. Lembremos do Chiquinho, do Chico Xavier de Uberaba. Valorizar mais os bens materiais que os bens espirituais. Quantas vezes, quantas brigas por posses de coisas materiais, casas, carro, herança. Quantos irmãos não mais se falam. Quanta impossibilidade de renúncia em benefício de um valor maior. Enfim, tudo isso que o Evangelho, com paciência, fica nos ensinando ano após ano, e Jesus, desde aquela época, nos ensina. Bom, irmãos, termina dizendo assim: se tendes amor, possuis tudo o que há de desejável na terra. Possuis preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso coração, o vosso tesouro, lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. Fazer a vontade de Deus. Exercitar. Mas parece tão simples, né, meus irmãos? Mas estamos tentando. Por quê? Porque somos crianças.
E as crianças não sabem. E como uma criança que está tentando escrever ovo, no começo é um horror, mas ela vai tentando, até que sai cada vez melhor, até que fica bem. Aquele ali sai rápido, sai claro, sai bonito. Crianças. Mas Jesus disse uma coisa maravilhosa. Ele disse que estaria conosco sempre. Deixai vir a minhas criancinhas, e eu estarei convosco até o fim. Jesus está conosco. É só irmos a Jesus, buscarmos a Jesus. Mas somos espíritas, temos conhecimento da doutrina espírita. Mas isto não basta, né, meus irmãos? Porque para ser realmente espírita é preciso pensar como espírita, ter conhecimento da doutrina, sentir como espírita, transformar aqueles sentimentos que não estão de acordo com o que a doutrina nos ensina, nos esforçando em modificar, em aumentar as virtudes e agir como espíritas. Pensar, sentir e agir. Porque aí sim seremos espíritas, numa corrente de fraternidade linda e amorosa. Como nós recebemos a ajuda de outros, nos cabe também ajudar por nossa vez aos outros. Nesses tempos difíceis que estamos atravessando, que já sabíamos que estaríamos aqui nesta época, passando por essas provas e expiações que nos ocorrem, é de surpreender que a gente não tenha noção ainda de que realmente isso já estava previsto e nós já sabíamos. Vamos recordar uma passagem de Jesus quando ele atravessava no meio da tempestade no barco. Eu vou ler aqui a passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35. À tarde daquele dia, disse-lhe: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, e assim como ele estava, outras embarcações o escoltavam. Nisto surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. E ele disse-lhes: Como sois medrosos! Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Nestes momentos turbulentos que passamos, vamos recordar que acima de todas as teorias científicas, econômicas, políticas, acima de tudo isso, existe Jesus. Está Jesus no comando da barca. Então, se estivermos muito assustados, vamos recorrer a Ele. Se a nossa fé ainda é vaga, vamos recorrer a Ele. Jesus socorre-nos e Ele nos ajudará com toda certeza. Tenhamos fé, meus irmãos, tenhamos confiança. Jesus é o governador da terra. Jesus é quem está no comando. Fiquemos calmos. Que assim seja.